Olá, pessoal! É hora do break. Fala, galera, e aí, tudo bem com vocês? E olha aí, estamos de volta com mais um podcast do MJ Geral. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre sexualidade precoce e outras coisas mais. Sexualidade na adolescência. Vamos falar um pouco sobre esse assunto com o nosso parceiro de longa data, eu diria de passagem, nosso querido pastor Beto Soares. Dá um oi para a galera aqui, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você vai poder ouvir esse podcast. Exatamente. Mas é um prazer estar com vocês aqui, participar desse assunto. Espero que seja legal, interessante, te traga crescimento essa nossa conversa. Será, tenho certeza disso. A galera já está na expectativa, porque nós já andamos fazendo propaganda desse podcast, então a galera já está esperando o conteúdo. Dá um oi para a galera aqui também, minha companheira de equipe aí, Vani. Hello, people! Da paz do Senhor, tudo bem com vocês? Prazer mais uma vez estar com vocês aqui nesse podcast. Muito bem, sem mais delongas, a gente não vai demorar muito não, porque a gente tem muito papo até aqui. Você que está aí do outro lado, por favor, compartilhe este link maravilhoso do YouTube com seus amigos. Muito bem. Deixe seu comentário, suas perguntinhas, que a gente vai tentar responder depois. Aí a gente vai fazer um esforço grande para responder algumas coisas depois. Se você quiser, deixa aí no comentário e compartilha muito, muito, muito este link, ok? Pastor, meu querido, pastorzão. Falando em sexualidade precoce. Quando eu penso em precoce, obviamente, é aquilo que é antes da hora, né? Antes do tempo, fora do seu tempo de verdade, né? De verdadeinha. Adolescência, pega aí a galerinha dos 10 aos 19, digamos. Como é que tá hoje em dia aí? Na verdade, mudou um pouco, né? A faixa aumentou. Tem gente que já fala 9 anos, né? E aí vai até 21, 22, tem gente que já fala sobre isso. É mesmo, rapaz? 22? A faixa aumentou muito. E depende da cultura. Quando a gente fala de uma cultura ocidental, como é o nosso caso, essa faixa está larga. Numa cultura oriental, a faixa estreita um pouco mais. Também depende do país. Se é um país desenvolvido, é uma outra faixa. Se é um país em desenvolvimento, é uma outra faixa. Se é um país subdesenvolvido, é uma outra faixa diferente. Então, isso depende. E no Brasil, essa faixa também ela muda. No sul e sudeste de um jeito, no norte e no nordeste é de outro, no centro-oeste de outro. É assim, muda pouca faixa, mas ela muda. Ela altera, sim. Entendi. É a questão cultural mesmo, né, pastor? Porque cada região, se a gente pegar só Brasil, se a gente for falar só de Brasil, cara, dá muita diferença de uma região para outra, né? Questão cultural, questão de educação, questão familiar e tal, até a questão cultural, eu digo, dentro de igreja também, né? As convenções, como são diferentes, né? Como se trata dos assuntos de maneiras diferentes. E aí, falando disso, eu estava dando uma pesquisadinha aqui e a gente vê, caso, por exemplo, né? Se a gente vai falar de sexualidade precoce, fatalmente, a gente entra, assim, numa vibe de pesquisa. Ai, quantas adolescentes grávidas? Assustador, na verdade, são mais ou menos 400 mil casos por ano. Estava dando uma pesquisada num site que me deu aí informação já atualizada de 2021. Então, assim, mano, é menina pra caramba, entendeu? A sua esposa é enfermeira, né? Não sei se de vez em quando vocês tratam desse assunto, vocês comentam alguma coisa nisso aí ou não. Quando a gente olhar esse número grande, que é um número grande mesmo, a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa é gravidez na adolescência, outra coisa é sexualidade precoce. O que eu quero dizer com isso? A incidência de gravidez na adolescência, ela é maior, não ocorre somente, mas ela é maior em classes mais pobres da população. Por quê? Método contraceptivo, né? O acesso a método contraceptivo é menor.
esse método contraceptivo é adquirido através de educação, através do próprio mecanismo contraceptivo. Também, geralmente, essas gravidez ocorrem de relações às escondidas dos pais, né? Então, tudo isso ocorre e numa faixa mais... Não que na faixa... Em classes altas não ocorre, mas em classes mais pobres é mais comum. No entanto, a sexualidade precoce... Vamos definir aqui sexualidade precoce... Muito maior, então, né? É maior, porque assim, a gente está falando de relação sexual, de adolescentes, até de crianças. Vamos separar aqui abuso de violência, tem a parte de abuso sexual, vamos separar. Isso aqui é uma outra história. Mas, em termos de sexualidade precoce, a gente não tem como já mudar de classes conforme a classe social. Por quê? Porque ocorre em todas as classes. Exatamente. A diferença é que tem classes não é porque não tem classe, isso não muda ninguém, mas pelo acesso à informação. Porque em alguns setores da sociedade, os pais sabem, os pais são coniventes com essa sexualidade precoce, com esse relacionamento sexual dos seus filhos. Então, o acesso a métodos contraceptivos é muito maior. Por isso, há essa gravidez, a menos gravidez da adolescência. Fora que existe também, né, se você vê em observatórios de violência que tem no Brasil, há um grande número ainda no Brasil de abortos feitos em clínicas, e não só clínicas clandestinas, aquelas que você entra num beco, tem alguém de máscara te atendendo, nada disso. São hospitais particulares, que você vai lá, banca, só que você fala, olha, não quero que divulga. E o cara vai receber e vai fazer, entendeu? Então, e métodos abortivos também que são utilizados em demasia. Aí você não tem a gravidez na adolescência, mas você tem o adolescente não médico por conta de uma série de dificuldades que eles apresentaram na saúde deles. Olha, eu tô assim, assado. Aí um médico, um enfermeiro experiente fala, não, isso aí tentou fez um aborto e agora está pagando o preço desse aborto. Então, isso também acontece bastante. Mas, veja, essa sexualidade precoce, essa alta incidência de relacionamento sexual de crianças e adolescentes ocorre cada vez mais. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu acho que a gente ouve cada vez mais cedo se relacionando sexualmente, cada vez mais cedo. O que está acontecendo com o mundo? Embora na nossa cabeça a gente já saiba a resposta, né? Mas acho que é interessante a gente discutir. O que desencadeou esse número tão grande? É o acesso à internet? São as redes sociais? São as músicas? É o pai e a mãe que trabalha demais? Gente, eu ficava sozinha com meus irmãos, tá? Só para ter uma ideia. Eu vou fazer 44 anos e meus pais trabalhavam fora, nós três ficávamos sozinhos em casa. A gente tinha acesso ao quê? Televisão, né? De vez em quando, tal. Eu quero dizer assim, será que é uma desculpa deles ficarem muito tempo sozinhos? O que é, afinal de contas? O que está acontecendo? Quando a gente vai olhar para isso, as causas disso, não resta a menor dúvida que a cultura que nós estamos, ela é uma das grandes responsáveis. Existe um mecanismo na psicologia que a gente fala assim, um comportamento, para ele acontecer novamente no futuro, ele precisa ser reforçado, né? Isso é um princípio de análise do comportamento. E vamos olhar para o comportamento de sexualização, né? Eu estou criando um comportamento novo aqui, né? Ele é altamente estimulado na nossa sociedade, né? E eu não estou falando só de TV. O estímulo aí que vem, não é um estímulo que vem e me dá vontade de fazer, não. Eu faço e eu tenho uma espécie de tapinha nas costas da sociedade porque eu fiz, entendeu? Certo. E aí você vai ter todo o contexto da criança e do adolescente. Então, é lógico, a internet ajuda, não resta a menor dúvida. A TV ajuda, não resta a menor dúvida. Mas também o contexto onde ele está inserido também ajuda. Veja, esse negócio dos amigos, né? Um faz, outro outro deixa de ser. Aquele grupo ajuda muito. E aí a gente tem uma ideia. Fala assim, não, olha, se eu tirar meu filho da minha escola, botar no ensino religioso, no ensino militar, isso vai melhorar. Não vai. Eu fiz colégio militar, eu sei disso, né? Isso não muda nada. Não faz o menor sentido. Agora, a gente tem que entender que o contexto que a criança está e o contexto que a família está é muito importante. Vamos fazer de novo um olhar antropológico, né? Quando a gente olha para a sociedade, olhar para onde está inserido o grupo ali da família,
pode ser um local onde toda prática sexual ela não tem limites. Então, as meninas, e eu vou dar um exemplo aqui muito claro, por exemplo, as meninas que são forçadas a namorarem cedo, a se envolver com meninos cedo, já usam determinadas roupas que seriam para adultos, já participam de festas que elas não deveriam ir porque elas são menores de idade, mas já vão, os pais não têm, porque eu não posso controlar minha filha ela é impossível, eu não consigo controlar. Isso acontece com personalidade forte, né? Exatamente. Então, isso tudo, né, somado, acontece num relacionamento sexual muito precoce. Então, essas meninas, é lógico, vão se entregar a namoros, né, porque querem ser, não são vítimas, né, elas pretendem ser assim. Os meninos também por outro lado, também são reforçados a isso. Né, os meninos ainda... Acho que com os meninos é pior ainda, né? Parece que eles são mais incentivados ainda cada vez mais cedo, né? Não, você tem que namorar mesmo. E é criança beijando criança. Os pais reforçam isso, né? Meu filho tem que ser pegador. Para as meninas também, a mãe tem que fazer da filha uma cópia dela, né? E às vezes ela não é a melhor cópia para ser feita, né? Enfim, todo esse contexto cultural, né, também ajuda nessa sexualidade precoce. Como assim? Comportamentos relacionados à sexualidade são reforçados. São assim, muito bem, que bacana, eu sou aceito aqui, as pessoas gostam de mim aqui. Então a tendência de eu fazer isso no futuro, ela é muito grande. Por quê? Porque eu vou ter esses reforços sociais. Eu falo assim, vou ser aprovado. Poxa, se eu tiver uma relação sexual agora com a minha namorada, né? Eu tenho aí 12, 11 anos, e falar para o grupo no qual estou inserido, o grupo vai achar muito legal. E o grupo vai achar legal mesmo. E isso, somado a uma série de conjuntos, a televisão falando que é bacana, a novela falando que é bacana, a internet falando que é bacana, enfim, todo mundo falando que isso é bacana, né? Só a igreja falando que não. Então você vai... a gente fica tão pequeno perto disso tudo, né, pastor? Só aquele xarope daquele pastor fala que não. Então, a ideia aí, o processo que ocorre aí é um processo de reforçamento desses comportamentos. E os reforços são culturais. Logo, a gente não controla esses reforços. Está dentro do universo do menino e da menina. E aí os pais falam assim, o que eu faço com esse negócio? Eu vou fazer a criança botar o menino dentro de uma bolha? Não tem como. Né? Vou bater no cara? É pior. Você bater, o cara vai fazer por confronto, vai fazer por um negócio que a gente chama de contra-controle. Né? É o cara que... Porque você me bateu aí que eu vou fazer mesmo. Né? Exatamente. E assim vai, né? E, sim, se eu começar a falar aqui, eu vou falar 2 horas. Às vezes, né, pastor, acontece assim da criança, adolescente ali, né, pré-adolescente, 9, 10 anos, às vezes apenas reproduz, e muitas vezes ela está reproduzindo até de uma forma inocente, e os próprios pais, tios, as pessoas responsáveis ali, os adultos, né, que deveriam meio que mostrar a limitação ali das atitudes dela, ser as primeiras a incentivarem, né? A falar, ai, como tá bonitinho, olha como ela requebra, ai, que lindo, né? Eu estava assistindo o TikTok essa semana, e eu vi, né, uma criança lá, 8, 9 anos, assim, no máximo ela tinha 10 anos de idade, e, né, toda maquiada, assim, tipo, mulher adulta mesmo, e, né, topzinho, mini sainha, né, e dançando aquelas músicas, aqueles funks, né, botando o bumbumzinho pra cima, batendo perninha e tal, não sei o quê, e atrás, né, o próprio pai dançando junto com ela, né, então, quando a gente olha assim, eu falo, ai, meu Deus, eu fiquei, nossa, fiquei tão triste quando eu vi, não vou negar, eu fiquei triste, né, porque é uma situação que a gente vê assim, já não basta tanta coisa, né, que tem para incentivar, e os próprios pais acabam fazendo isso, e depois as consequências vêm, né, e as consequências quando vêm, ela não vem só para aquele adolescente, ela não vem só para aquele jovem, mas vem para a família toda, né, e arcar com essas consequências depois é o mais difícil, porque não é só uma consequência material, né, não é só uma gravidez, mas implica em toda uma vida emocional, na saúde emocional, psicológica desse adolescente, de todos aqueles que estão envolvidos, dos pais, né, pastor? Uma coisa que você falou aí, que é a questão do modelo, né? Se tem uma forma de uma criança, ou de qualquer pessoa, de qualquer organismo, na verdade, mas uma criança é mais evidente, né? Ela aprender, ela ter um comportamento através de modelo, né?
Então é aquela criança, pô, você parece seu pai, você parece sua mãe, né? Na verdade, ela está imitando o modelo que ela aprendeu, né? E aí também volta aquele negócio que eu falei da consequência, né? Que te faz fazer aquilo no futuro. Repetir o pai, né? Copiar o pai e a mãe, no caso, para a criança é altamente reforçador, porque é o modelo ideal para ela, e ela vai no futuro querer se parecer com esse pai e com essa mãe, porque é o que provê, é o que sustenta e tudo mais. E aí, uma coisa que você falou, Ivani, que eu acho muito interessante, é a mãe que se veste e quer vestir a filha igual. E nem sempre a mãe se veste da melhor maneira possível, né? Eu não estou falando de beleza, nem de elegância, nem de valores. Eu estou falando assim de outra coisa, que é a parte de erotização mesmo. Na nossa cultura brasileira, é altamente reforçado, a roupa curta, partes do corpo à mostra, é altamente reforçado isso, né? É culturalmente bom isso na nossa... E aí a mãe quer fazer isso na filha. A gente está partindo aqui de pressupostos de famílias bonitinhas, né? Que não se separam nem nada, mas a grande boa parte da população são famílias completamente deterioradas. E aí você tem aquele casal que se separou, por exemplo, né? E quando se separa, nem sempre é assim, bora, vamos separar civilizadamente, não. É uma separação litigiosa, difícil. E muitas vezes, para afrontar, né, o que acontece também, o ex-marido já acha uma namorada, a ex-mulher acha um namorado, e é aquele relacionamento completamente truncado, horrível. E quem está no meio? É a criança, né? E a criança, ela vê isso, e é claro que é um modelo para ela. Peraí, como assim? Pode, não pode, né? E isso ajuda também nesse processo. E aí, eu já vi casos que a mãe... né? É pior. Aí eu vi casos que a mãe separou do marido, né? E tá nesse processo de querer, de alguma forma, mostrar pro ex-marido que as pessoas desejam. Tô na pista, né? Tô viva, tô na pista. Olha o que você tá perdendo. É claro que eu tô falando de pessoas que não são cristãs, mas... Que incentiva a filha a ter a mesma vida que ela. Olha, viu só, viu, eu tô com fulano, agora tô com ciclano. E eu tô falando de uma criança de menor de idade. Então, é uma coisa muito complicada. Veja, a própria mãe reforça isso. E eu tô falando de algo que é comum na nossa cultura. É claro que nós estamos olhando para um grupo de cristãos, mas a minha pergunta é muito simples. O quanto nós somos diferentes disso, né? Porque... Vamos ser sinceros, né? Não é o fato de ser cristão, infelizmente, as pessoas elas não se previnem, elas não evitam alguns comportamentos pecaminosos, né? E aí esses comportamentos, essa erotização que os pais permitem que entre em casa, e permite assim, permitir mesmo, não só através de internet e televisão. Isso é quase que culpar alguém, botar um culpado na história, mas ele não é o único culpado. O maior culpado é os pais. Através do rol de amizades que as crianças têm, do grupo que elas acessam, dos próprios grupos dos pais. Então, quer dizer, meu filho não acessa a internet, mas ele recebe na casa dele um cara que é extremamente promíscuo nas piadas, extremamente... Então, quer dizer, os pais são os grandes responsáveis por isso. A educação que ele tem dado tem feito com que aquela criança tá ouvindo tudo, e aí voltamos para o modelo, né, de absorver qualquer coisa, aquela esponjinha tá vendo isso. Quer dizer, para ela... fazer aquilo que o amigo do pai fala, e às vezes esse amigo é cristão, né? Esse é o pior, né? Ou fazer aquilo que está na internet, que não, você não assiste não, mas o pai assiste. Você não assiste não, mas a mãe assiste, é extremamente complicado. E aí a gente vai entrar nesse modelo, é uma das causas, aí sim a gente está falando de causas reais de uma sexualidade precoce, né? De repente, hoje, né, pastor, talvez a gente esteja falando até com adolescentes e jovens que estão lutando contra essa questão da sexualidade, porque vieram, assim, né, de uma educação, assim, né, de ver isso dentro de casa, talvez até mesmo de um lar não cristão, como o senhor falou aí, né, a gente estava falando em relação à questão de não cristãos, naquele momento, mas... Quantos adolescentes, jovens, né, vieram de lares que não são cristãos? Eu mesma vim de um lar que não era cristão, né? E, é óbvio, eu vim com toda aquela cultura, com toda aquela bagagem. E, de repente, hoje a gente está falando com esse jovem, a gente está falando com esse adolescente que veio com toda essa bagagem e agora como que eles lidam com essa sexualidade, né? com essa realidade que eles se deparam, de que, biblicamente, isso não é legal, né? Não é bom para a vida espiritual dele, não é bom para a vida emocional, para a vida psicológica. E agora, como é que esse jovem, como é que esse adolescente lida com essa sexualidade? Aí aquele caso, né, Ivani,
o menino começa a namorar uma menina ou vice-versa, e os pais falam, dorme aqui em casa, dorme lá no quarto, os pais reforçam a isso, né? Eu já tenho, ainda na minha igreja tem, e já tive contato com jovens que vivenciaram isso, e é o que você falou, o cara se converteu e falou, pastor, como que eu faço agora? Né? Eu sei que eu não posso, mas lá em casa eles mandam eu dormir com fulano, enfim, e tal. É uma situação muito complicada, porque assim, quando você está vivendo com famílias cristãs, ainda você de alguma forma tem alguém para te apoiar, né? Por exemplo, dormir com o namorado é algo impensável. Também tem famílias não cristãs que também têm esse princípio. Mas o que o jovem faz? Em primeiro lugar, ele precisa de uma rede de apoio. Ele precisa de pessoas que o ajudem, pessoas que o apoiem, né? E se ele é cristão, eu entendo que a igreja é o melhor lugar para isso. Ter o seu pastor local. Você fala, mas eu tenho vergonha de falar com o meu pastor. É assim, essa vergonha impede da gente falar com um pastor muitas vezes, e muitas vezes ele pode ajudar a gente, mas o nosso preconceito em relação ao pastor nos impede de ser ajudados por ele. Então, o pastor é um cara que pode te ajudar. Ele geralmente é um pai, geralmente é um homem casado. Ele vai poder te ajudar em relação a isso. Existem líderes de jovens. Existem líderes de jovens que são mais ou menos da idade dos meninos, mas tem aqueles caras que já foram por um tempo líderes de jovens, que geralmente são casados, são pais, que podem te ajudar também. Puxa, na minha igreja local não tem. Então, na sua cidade, tem alguém que pode ajudar? Puxa, não conheço ninguém da cidade. Então, vamos olhar para os ministérios de jovens, os líderes. De alguma maneira, você vai ter acesso a pessoas. E isso é importante. Pessoas para te ajudar. Primeiro ponto. Segundo ponto, a fé. Rapaz, a fé ela é uma coisa provada. Ela é uma coisa que que é uma coisa que é refinada, né? No fogo. E esse é o fogo do jovem, né? Entre outros, né? Entre outros que a gente poderia aqui falar, e aí a gente pode falar de identidade de gênero, a gente pode falar de drogas, a gente pode falar de tanta coisa. Mas isso, a sexualidade é uma coisa que é provada, e a gente precisa resistir a isso, né? E aí você fala assim, mas tem um plano B. O plano B seria pornografia, que também é pecado, entendeu? Que também é errado. A gente tem a ideia de que isso é uma forma de aliviar os hormônios da adolescência, o que é uma maluquice, né? Na verdade, isso vai causar um efeito catastrófico dentro da sua vida e dentro da sua mente, que é terrível. Entendeu? E é crescente, é algo viciante, né, pastor? Viciante. Vicia a vida adulta e vai embora. Ele vai lidar com um sistema neuroquímico no nosso cérebro muito semelhante à de que são alguns tipos de drogas, entendeu? Então, por isso que a gente vai ter problemas para se liberar disso aí. Mas, geralmente, é usado assim, não, olha, vamos fazer isso para aliviar essa tensão. Tem pais que reforçam isso. Eu conheci uma irmã, ela já faleceu, isso faz muitos anos, então por isso que eu vou falar aqui. Há muitos anos atrás mesmo, muitos anos, né? E eu ainda era jovem, né? Isso faz muito tempo mesmo, não tinha essa barba branca. Então, ela falava que ela incentivava o filho, e aí outras irmãs concordaram, eu lembro disso, eu fico chocado até hoje, e ela falava que incentivava o filho a olhar pornografia para evitar com que ele tivesse relação com a menina no futuro. E quando eu vi aquilo, naquela época eu não entendi muito bem, mas hoje eu fico de cabelos em pé. Se eu tivesse meus cabelos, eu estaria muito em pé. E aí, tem muitos cristãos que apelam para isso. E esse é criar um outro problema dentro do problema existente, entende? Enfim, exatamente. É isso. O cara quer sair disso. Um grupo de apoio é importante. Se firmar a Deus ainda mais. Oração. E aí eu tenho aquele casal, que eu tenho um exemplo de um casal que a família incentivava eles a dormirem junto, e para eles fugirem dessas tentações, eles oravam ainda mais, eles se dedicavam à oração de um jeito muito bonito, inspirador, né? E não use de outros subterfúgios, como pornografia, que isso aí é pedir para dar errado mesmo, né? É causar um problema para resolver outro problema, entendeu? Vai causar mais problemas ainda, né? Exatamente. Não sei se foi claro aí, não sei se deu para entender. Não, deu super tranquilo, pastor. A gente precisa, então, falando diretamente para eles, né, para essa juventude, para ele evitar
não é só questão, a gente não quer dizer assim, ai, Deus é malvado, ele não quer que você faça sexo cedo porque ele é mau, entendeu? Não tem nada a ver, não é isso. É porque, de fato, a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado. Quando você é jovem demais, assim, pré-adolescente, adolescente, muito jovem, a gente não está preparado nem fisicamente, nem psicologicamente. E aí a tua espiritualidade vai lá embaixo, quer dizer, te traz um monte de problema, um monte de culpa, aí vai te trazer outros problemas psicológicos, depressão, você vai ficar, né? Então, assim, não é só uma questão assim, gente, ai, porque a nossa religião é não sei o quê, não é isso. É explicar também para eles que a gente não está pronto para isso, né, pastor? Quando a gente fala de relação sexual, é uma coisa que não é só aqueles minutos que nós temos ali físico com a outra pessoa, envolve muita coisa. Do ponto de vista psicológico, né? Quando você tem a sua relação sexual, significa que você não tem mais proteção em relação àquela outra pessoa. Você abriu toda a sua intimidade, né? E aí, no caso de um casal, né, já casado, é maravilhoso porque você fala assim, puxa, antes disso nós já falamos sim um para o outro, nós estaremos juntos até o final, isso é parte do nosso amor, o nosso amor, ele tem várias bases, uma delas é essa, e não é isso que vai me fazer ficar unido a ele ou a ela, mas é o nosso compromisso diante de Deus. Então, a relação sexual é uma coisa leve, é uma coisa boa, é uma coisa que traz tranquilidade para o coração. Sai dessa circunstância. Você não é casado com a pessoa. E aí você tem a relação sexual. E aí isso se agrava conforme a gente é mais novo, tá? E aí você fala assim, puxa, acaba a relação sexual, você fala, pronto, e agora? O que me garante que essa pessoa vai continuar comigo? Porque ou ele ou ela já conseguiu o que queria. Isso traz uma insegurança, isso traz uma sensação de fragilidade que não tem como controlar. E aí, geralmente, o relacionamento muda, né? Em casais não casados que têm a relação sexual. Então, até a relação sexual é um relacionamento legal, divertido, colorido, depois a coisa fica... Ué, se mudou, né? Fica esquisito. Também é por conta dessa insegurança gerada por isso, né? E aí nem preciso dizer, né? Se engravida então, meu irmão, você tem aí quase pouca chance de continuar com aquela pessoa, né? Então, é pior, é frágil o relacionamento, né? E aí você sente essa fragilidade. E quando Deus fala, olha, casem e depois tenham relação sexual, é todo o contexto, é todo o conjunto que Deus está olhando, é bênção para o homem, mas quando ele fala, não tenham relação sexual fora do casamento, é justamente para evitar que o homem, quando eu falo humanidade, seja acometido dessa insegurança, né? E que é uma insegurança consumidora que tem na pessoa. Aí tudo bem, acaba aquele relacionamento, vamos para um próximo. E aí já fala assim, puxa, e se ele descobrir que eu já tive um outro relacionamento? Entende? Isso vai virando uma bola de neve. E aí eu tô falando... ponto, né? E aí, como é que fica? Exato. E agora vamos pensar... Aí dá aquela vontade, né? E aí, vou experimentar isso aqui também, entendeu? E aí vamos colocar isso para um menino, uma menina de 10, 11, né? Menos do que isso para mim é abuso sexual, é violência, a gente já está falando de violência, mas de 11, 12 anos, né? É terrível, porque vai chegar lá nos 15, nos 16, nos 18, um bagaço emocionalmente, psicologicamente, vai se sentir uma pessoa insegura, insatisfeita, infeliz, vai falar, eu não serei feliz com ninguém. E já entra no relacionamento definitivo já com menos 10 pontos, entendeu? Por conta de todo esse drama psicológico que um adulto viveria e que num adolescente ele é muito mais agravado por causa das inseguranças da vida. Focando aqui agora um pouquinho nos pais, né? Como que os pais eles conseguem identificar o momento que esse adolescente, que esse jovem, ele já tem, de fato, uma autonomia da sua sexualidade. Não para o ato sexual em si, né? Porque a gente sabe que a sexualidade ela não é só o ato sexual, né? Ela vem
ela também está relacionada à questão de comportamento, né? Do que permitir, do que não permitir, né? Então, em relação aos pais, né? Como é que os pais eles conseguem identificar? Não, de fato, agora eu sei que ela já tem uma autonomia, eu sei que ela o meu filho, a minha filha já consegue controlar essa situação, ela tem um domínio a mais na sua própria sexualidade, e os pais poderiam assim, respirar um pouco melhor, né? Em relação a isso, pastor. Ou não tem? Eu acho que não, viu? Na verdade, eles vão identificando quando ele vai perdendo o controle. Tipo isso. Fala, ih, meu Deus, tá ficando feio. É muito complicado isso, porque você tem que ser um pai, em primeiro lugar, um pai presente e observador. É o que a gente exige, na verdade é que a vida exige de todos os pais, mas que todo mundo, a maioria dos pais, sempre se veem deficientes nesse aspecto. Mas tem que ser um pai observador e presente, não é essa a menor dúvida. E observar detalhes do comportamento. Quanto mais novo, é mais fácil identificar, porque os filtros, né, a forma de ludibriar o comportamento, ele é menos refinado. Então, na frente de uma música, vai dançar do jeito erotizado, vai dançar, não vai conseguir se controlar. Vai falar alguma coisa, vai ter algum comportamento desse. Quanto mais velho, mais difícil. E aí, evidentemente, que aquele canal aberto entre pai e filho deve ter sempre aberto, sempre mantido, né? A pior forma é batendo, a pior forma é agredindo, a pior forma é repreendendo de aquele jeito terrível. Aí é você pedindo de outra forma para que ele continue fazendo aquilo, né? Quando os pais podem respirar em relação a isso? Eu falei isso para uma irmã da igreja, que tinha essa preocupação, e eu deixo isso muito claro aqui. Em primeiro lugar, é confiar em Deus. Você educou, você trouxe dentro, se você faz parte de uma igreja, evidentemente, confie que Deus vai cuidar daquela pessoa, né? Puxa, mas eu queria blindar meu filho da sexualidade precoce. Eu vou te falar que isso é impossível, né? Não tem como. Nem se você botar ele dentro de uma bolha, né? Fechar ele dentro de uma bolha, né? Sem internet, sem Wi-Fi, sem nada. É impossível, né? Porque aí você tem os hormônios dele caminhando junto, né? A história que já viveu tá aí. Então, isso não tem como. Para um adolescente, ele não precisa de uma internet. Ele precisa de um pedaço de uma propaganda pequenininha, isso meninos e meninas, tá? De um pedaço de propaganda meio rasgado, é ciente. Então, quer dizer, o problema não é bloquear a internet, não vai resolver. Bloquear o acesso à televisão também não vai resolver. É claro, precisa controlar isso. Isso não pode ser o GT. Você precisa mostrar para ele o que é certo e o que é errado ali dentro, né? Exato, você precisa pôr limites, né? E falar, olha, isso aqui não é legal. Você tá vendo isso aqui? Não é legal, né? Exato, sentar junto, olhar junto, conversar. Exato. Então, esse é o melhor caminho. É isso que você falou agora. É estar junto ali, conversando, abrindo. Agora, métodos para controle, todos eles são falhos. Né? Assim, eu vou proibir isso aqui, vou botar horário para gente. Ixi, eles são sacos. Já vi dá cada lambada no pai, dá cada samba no pai. Olha, em casa a internet tem hora. Falei, aí você vê um moleque conectado 1h da manhã, você fala, o que tá acontecendo, cara? Eu botei senha no Wi-Fi. Os caras vão quebrar essa senha em 2 palitos. Daqui a pouco o pai que tá sem Wi-Fi, não sabe por quê. Sabe? Tá por internet. O moleque travou a internet do pai, entendeu? Sabe? É isso que acaba acontecendo. Mas a gente tem que ter um canal aberto. E mostrar para o filho também uma coisa que é super importante. Que espiritualidade, eu vejo que eu não estou falando de religiosidade. Religiosidade é complicado. Mas espiritualidade, ela deve ser tratada de um jeito benéfico e não do jeito proibitivo. Olha, Deus condena. Não é isso, cara. Eu acho que esse nunca é o caminho. Mostrar para essas pessoas que espiritualidade, olha, tá vendo aqui, olha. Deus não supre todas as coisas. Deus, ele tem as pessoas melhores para nós. O nosso amor, o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo para louvor do nome de Jesus que nos salvou. Sabe? Esse tipo de coisa deve ser colocado. Agora, ao invés das proibições, só Deus condena, Deus não sei o quê. Eu sei que Deus faz isso. Mas muitas vezes esse tipo de conduta, que já é aquela conduta da religiosidade, né? Do controle pela religião, isso é pedir para errado, mas mostrar para a pessoa que a vida espiritual é algo que vai ligada espiritualmente com Jesus, ela exige uma nova postura, porque você é salvo, porque você se entregou o coração a Jesus,
Eu entendo que sempre é o melhor caminho, é sempre a melhor forma. E esse canal aberto de pais aí, eu acho que dos pais em relação aos filhos, é, sem sombra de dúvida, o canal para isso acontecer. Melhor caminho, né, pastor? Porque eu vejo assim, se a gente começar essa intimidade com o filho, com a filha, esse relacionamento bacana, onde ele não tem medo de te contar as coisas, que ele pode conversar com você, que você vai procurar, mesmo que você fique meio nervosa. Eu falo às vezes para Isabela, mesmo que eu fique meio brava na hora, mas me conta. Pode ter certeza, eu não vou te bater, eu vou tentar te entender, eu sempre vou olhar do teu lado, né? Vou olhar, tentar me colocar no teu lugar, porque eu também já tive tua idade. Então, você lembrar que um dia você já foi adolescente, um dia você também já passou por isso, meu querido, minha querida. Né? A gente entender que a gente também já passou por essas coisas, para trazer esse grau de intimidade com eles e ter esse canal aberto. Olha, me conta o que está acontecendo. E mais ainda do que isso, você tem livre acesso a Jesus. Jesus é o cara que vai entender você em todos os aspectos da tua vida. Então, assim, colocar Jesus realmente como uma fonte de procura, de bate-papo, sabe? Assim, contar para ele o que você está sentindo. Eu sempre comento com a galerinha assim, olha, Jesus te entende em todos os aspectos. Quando você estiver super triste, ele sabe, ele te entende. Quando você estiver muito eufórico, vibrando, ele entende. Quando você estiver morrendo de desejo, que os hormônios estão fora da pele, ele entende também. Então, você pode jogar limpo com ele, pode contar para ele o que está acontecendo com você. Ai, eu estou sendo tentada aqui nessa parte, meu Deus, me ajuda. Ele também vai te entender, sabe? Como? Ele está ali para te ajudar. Só que você tem que jogar papo reto com ele. E fugir de coisas que eu falo, né? Ó, tá vendo que esses negócios aqui tem umas cenas assim meio picantes, você não assiste esses bagulho aqui, não, Isabel. Eu já falo, você não fica, não assiste. Por quê? Porque provoca, né? Porque assim, naturalmente você já tem, né? Eles já têm os hormônios aí à flor da pele. A gente que é adulta é assim, né? Se você for uma pessoa mais visual, então piorou. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, né? De saber se colocar no lugar deles, entender. E saber que eles têm esse livre acesso com Jesus. Isso é muito importante, essa questão da espiritualidade mesmo, né, pastor? E deixar bem claro que Jesus é a fonte de todas as nossas... que nos dá solução para todo tipo de problema que a gente estiver passando, né? Você falou uma coisa interessante, que isso não é problema só de adolescentes, é problema de todos, né? Se a gente for olhar para a nossa cultura brasileira, né, nós somos incentivados a um processo de erotização sempre. Propaganda de TV, propaganda de mídia impressa, internet. Para nós é muito comum, né, da nossa cultura, entender que as partes do corpo que normalmente se cobrem, né, no resto do mundo, para nós aqui é uma coisa quase que banal, né? E isso atrapalha muito nesse processo. Mas você também falou uma coisa que é interessante, que é a maneira como a gente se expressa com Jesus. Eu acho que isso é o que precisa ser ensinado de verdade para esses meninos, né? Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Essa ideia de Jesus para nós, ela é tão interessante, porque é a ideia de um relacionamento onde você abre o seu peito, rasga o seu peito e expressa todos os seus sentimentos, inclusive os sentimentos relacionados, inclusive as vontades, os dramas relacionados à sexualidade. Você falar assim, meu Deus, meu Jesus, olha, eu não aguento mais segurar, tá difícil, eu preciso sair dessa, eu preciso de alívio, a minha mente não consegue pensar em outra coisa que não seja isso. É isso mesmo. Mas você tem que chegar a Jesus. Não adianta você falar, não, Deus sabe, ele tem que fazer dar o jeito dele. Não é isso. Deus sabe sim, Jesus sabe, mas é você abrir o teu peito e deixar isso claro para ele. E isso é em todas as áreas da vida. O Salmo 13, Davi, ele fala assim, até quando o Senhor vai ficar sem me responder, meu Deus? Né? O começo do Salmo, os 4 primeiros versículos, é Davi reclamando com Deus que Deus não está respondendo ele. Mas nos últimos 2, ele vai mudar o comportamento dele a partir da escuta de Deus. Mas veja, Deus não escutou, ele vai mudar o comportamento dele porque ele sabe que Deus está escutando ele. Depois eu convido vocês para ler o Salmo 13, mas nós precisamos expressar isso para Jesus. E a gente precisa aprender isso. A gente acha que para fazer uma oração tem que ser aquela oração, Senhor, meu Deus, me ajude. Palavras difíceis, palavras que a gente mal entende, compreende, mal consegue falar. Mas não, se expressar. E aí Jesus, ele garante o alívio.
e o alívio, inclusive, para esses dramas relacionados à nossa vida. Basicamente isso. Da história de José, né? Porque a gente vê lá, José ele tinha intimidade com Deus, né? Ele conhecia a Deus, ele era temente a Deus, né? E essa relação de José com Deus, ela era uma relação tão bonita, né? Tão íntima que José ele tinha forças para fugir da tentação, né? A gente vê lá quando ele é levado para a casa de Potifar, ele era só um adolescente ainda, ele não era um homem feito ainda, um adulto, né? Ele era só um adolescente. E ele é tentado lá, a esposa de Potifar, né? Tenta de todas as formas levar ele para ato sexual e ele foge, inclusive ele deixa as ela fica lá, né? Mesmo sabendo que ele corria sérios riscos, que ela era uma mulher de influência, que poderia fazer algum mal a ele, mas ele foge, ele vai embora, né? Porque ele tem essa intimidade com Deus. Então, quando eu ouço aí, né, o senhor, a Andréa, falando sobre essa intimidade com Jesus, de falar com Jesus, de, sabe, viver esse relacionamento com Jesus, eu consigo imaginar, sabe, esse jovem, esse adolescente que está nos ouvindo agora, eu consigo imaginar ele fugindo da tentação, essa menina fugindo da tentação, deixando as suas capas, né, para trás, mas indo embora e dizendo assim, ó, não quero saber, não é uma coisa fácil, porque não foi fácil não para José, né, ver aquela mulher indo para cima dele, ela parece que ela era muito bonita, né? Mas não é uma coisa fácil, a gente sabe, porque a gente também já foi adolescente, a gente também já teve que fugir muito, né? Mas é uma coisa que é possível quando você tem essa intimidade com Deus, com a palavra de Deus, e é guiado por essa palavra, né? Então, você é jovem, você é adolescente, que está nos ouvindo, a gente consegue visualizar você fugindo da tentação, a gente consegue visualizar você vencendo, resistindo, né? Conseguindo aí, e cantando, né, depois a vitória, porque depois dá uma alegria tão grande, e a gente diz assim, ai meu Deus, eu consegui. Eu consegui. Por isso, né? Então, força aí, você é forte, porque a sua força vem de Deus pelo Espírito Santo do Senhor, né, Andréa? É isso aí mesmo. Pastor, vamos para as palavrinhas finais para a gente liberar você, que o nosso papo rendeu bastante e vai longe, né? Quando a gente vai conversar sobre essas coisas, vai longe, tem muito assunto para ser falado, né? Mas eu acredito que a gente já abriu uma porta aqui, ou uma janelinha, né, Vani? No Ministério Jovem, para a gente ter esse canal. Quero dizer para você que é jovem, para você que é adolescente, que vocês têm acesso. Nós somos pessoas acessíveis, ok? Às vezes você não tem aí com quem você conversar, às vezes você fica meio tímido para conversar com alguém, às vezes com os pais mesmo, mas assim, o pai e a mãe da gente, eles nos amam muito, 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 mesmo que eles, olha, pode ser bravo, com aquela cara fechada, mas eles amam a gente, a pessoa que mais ama a gente no mundo é os nossos pais. Então, assim, você tenta conversar com eles, né? Tenta esse acesso. Mas às vezes é como a gente falou antes, né? Às vezes os próprios pais incentivam, às vezes você não se sente confortável. A gente tem aqui um canal aberto, né, gente? Pessoas acessíveis, pessoas abençoadíssimas, assim, na equipe, para você conversar, para você tirar suas dúvidas, suas ideias, contar os seus problemas aí. E o maior de todos, o melhor amigo da vida é Jesus Cristo. Pode confiar nele, porque primeiro Jesus não é fofoqueiro, Jesus não conta para ninguém. Ele é confiável, 100% confiável. E se tem alguém que pode ajudar a gente de verdade nessa vida, é Jesus, né, pastor? Esse é o grande segredo, né? Quanto mais íntimo você ser de Jesus, quanto melhor o seu relacionamento com Ele, quanto mais verdadeiro for esse relacionamento, né? Atravessar por esses problemas, como da sexualidade, né? Como dessa impulsividade, né, para a sexualidade, que não é pecado, mas ele precisa ser controlado, vai ser mais fácil, vai ser mais simples, porque ele vai dar forças para você. Veja, ele está pronto para qualquer tipo de relacionamento próximo a ele. Isso é importante. Na Bíblia não faltam modelos de relacionamento de intimidade com Jesus. E é o que você falou, Andréia, ele não julga. Né? Tem a mulher samaritana, que para a sociedade dela estava completamente errada. Ela ia aposto meio-dia, não porque era vazio, mas porque não queria ver ninguém. Ele fala com a mulher adulta, fala com o cobrador de impostos, ele fala com todo mundo. E ele não condena nenhuma dessas pessoas, ele fala, olha, eu te dou uma nova alternativa de caminho.
E é isso a proposta de Jesus para os nossos dias. Intimidade com ele é satisfação garantida, é alegria garantida e o melhor, é uma consciência e uma paz garantida, com certeza. Com certeza, é isso aí. Gente, estamos chegando no final. Ai, não acredito! Mas foi muito legal esse papo. Pastor, eu quero te agradecer muito, 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 muito mesmo, de todo o coração, por mais essa vez aqui que você ficou aqui disponível. Eu sei que não tem ouro, não tem prata, mas você tem sempre nossas orações, pode ter certeza, tá bom? Você mora no nosso coração e as nossas orações pelo teu trabalho. Uma hora eu quero fazer um podcast contigo para falar do teu chamado para o pastorado. É bem legal. Também vamos fazer um especialmente para falar disso, que é muito legal mesmo. E para a galera, né, ver como é que é a vida, não é fácil essas escolhas, mas, né, quando Deus nos direciona é maravilhoso. E outra coisa, só uma coisinha que eu queria deixar para você, jovem, que está ouvindo a gente. Ó, a sexualidade, o sexo, a gente estava falando disso, não é que é pecado, a gente vai pensar nisso, a gente vai sentir, porque faz parte da humanidade, né? Deus nos deu isso. A única questão que a gente está falando aqui é de uma questão de proteção, né? Para tua mente, para o teu corpo, para a sua espiritualidade, para você se guardar, para você esperar a hora certa lá. É maravilhoso, gente. Sexualidade, sexo é uma coisa maravilhosa dentro, né, do que Deus estabeleceu pra gente. É fantástico. Ai, não fica nessa assim, mas eu tenho que provar que eu tenho que experimentar antes, porque não sei o quê. Não tem essa. Vai ser maravilhoso com a pessoa que Deus escolheu para você, que você se guardou para ela, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Então, olha, você não perde por esperar, literalmente. Tá bom, galera? Olha, um abração para todo mundo. Vani, dá um beijo aqui, manda um beijo para a galera. Valeu, gente. Até a próxima sexta-feira. Beijão. Muito bom mais uma vez estar aqui com vocês nesse podcast. Não perde, próxima semana, tá bom? A gente vai ter novo bate-papo, também vai estar topíssimo, maravilhoso. Inclusive, a gente está usando aí os temas que vocês estão escolhendo nas enquetes, não é isso, Andréia? E a gente está trazendo aqui a escolha de vocês esses temas, tá? Então, a gente vai estar vendo o próximo tema também aí, que vocês também já escolheram, a gente já viu alguns temas aí. Então, não percam. E como a André falou no início, não deixe de compartilhar, curta, comente, é muito importante os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, deixa nos comentários, a gente vai estar entrando em contato com você, envia no direct, tá bom? Mas não fique com a dúvida, tá? A gente consegue esclarecer o que a gente não conseguir, a gente passa lá pro pastor. Pastor, tem uma pergunta aqui. Socorro! Então, Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Um abraço, beijão. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima, meus queridos. Até mais. Uhul!